Agradecer aí a Eutelsat, a Ideal, a IF Telecom, Intelsat, Novelsat, SES, Shure, SM Facility, Sony, PVU, Yamaha, os realizadores da transmissão também, a Câmera 2, DTCom, Intelsat, InternetSat e Unisat, e os patrocinadores institucionais, Broadmedia e Newtek. Agradecimento especial aos patrocinadores de Master que ajudaram a viabilizar o evento. Quero agradecer aqui a equipe da SET, a engenheira Luana Bravo, a equipe que está lá em São Paulo, o staff todo lá do Olímpico, agradecer principalmente a vocês que estão aqui presencialmente, a quem nos ouve aí, nos assiste pela web. Se alguém está com o smartphone para monitorar aí como é que está o stream, a qualidade de manhã teve perfeita, né? Ok? Então, boa tarde a todos. Retornando às atividades, eu tenho aqui a grande honra de chamar o nosso capitão aí das produtoras independentes aqui do nosso país, que lutam bravamente. A gente diz que o produtor, desde que era BPI, eu sempre brincava. Eu dizia que o produtor independente era o mais dependente das verbas da Ancine, lá, da Lei Rouanet antigamente. A gente não brincava com isso? Eu vou passar aqui a batuta para o meu amigo Mauro Garcia, que vai comandar o show. Uma salva de palmas para o Mauro, por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O Cristóvão falou de recursos públicos, seguinte, mas antes de chamar o nosso convidado, só para, pegando o gancho dele, é o seguinte, essa atividade audiovisual, no mundo todo, ela é subsidiada, né? Ela é subsidiada porque é uma atividade que tem a ver com comunicação e uma política de Estado, né? Então, aqui no Brasil, é o seguinte, o protagonismo que foi dado ao produtor independente, não só na criação, não só na questão autoral, foi dado também a ele o protagonismo de ser o proponente. Ele recebeu o recurso, mas ele fica devendo os recursos, né? Então, não é com os recursos dos canais de televisão, quer dizer, esses recursos que eles desenvolvem, as séries que a gente assiste, são feitas como produtor independente, como proponente, ele fica lá com as tarefas de devolver o dinheiro, enfim, e tem uma série de compromissos para o fundo setorial. É assim que se realimenta o principal fundo de financiamento do audiovisual. Bom, para falar aqui um pouco de desenvolvimento de conteúdo audiovisual para as mais diferentes telas, então eu tenho aqui o Belisário Franca, da Giros, que é uma das principais produtoras brasileiras. Leonardo Dourado, que está descendo ali, da Telenews. Eles estão aqui, os cientistas têm a vantagem que eles produzem, além de não produzirem só para uma janela, eles têm uma experiência de formatos de produções, enfim, formatos variados, então vai ter uma conversa bem rica aqui, né? Bom, qual era o mote aqui do painel, né? Alô. Hoje, a gente, assim, antes se produzia, até na origem da associação, né, da antiga BPI-TV, né, a Brave agora, a gente tinha lá um recorte naquela época, quando a associação foi fundada, em 99, foi necessário, ali, quando se criou a associação, tinha um recorte específico, era a BPI-TV, o TV não por acaso, né? O TV porque era para diferenciar quem produzia só para cinema, então havia uma distinção de quem já produzia para televisão e quem produzia para cinema, né? Ao longo do tempo, e a questão de 2 anos, a gente fez uma mudança do nome Fantasia, né? A razão social continua, a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, mas o nome de trabalho passou a ser Brasil Audiovisual Independente, porque a gente tirou o TV, porque nenhum deles aqui mais produz só para TV. Assim como a gente tem associados que eram antigos produtores só de cinema, que hoje também produzem para qualquer tela. Então, essa separação entre uma tela e outra foi sumindo ao longo do tempo. O que muda? Muda, e eles vão explicar aqui, o seguinte: há um momento no desenvolvimento de um projeto audiovisual em que há a definição para que janela ou a janela prioritária para aquela produção se destina, né?
E há também análise de monetização desse produto numa determinada janela ou na outra. Então, essa definição de que para que janela aquele projeto ali que está em desenvolvimento ele vai, é uma decisão que aí cada produtora toma de acordo com vários critérios que eles vão explicar aqui. Mas o desenvolvimento de uma história, de uma narrativa, se dá lá na origem, muito antes de se definir a tela, a tecnologia que vai distribuir. É isso que a gente vai ouvir um pouco aqui dos dois e ter o debate com vocês. Então, Belisário, conta um pouco, aí tem tanto das séries documentais, assim, que é um ponto forte da tua produtora, mas como é que explicar um pouco assim do processo de desenvolvimento dos projetos e quando que se dá essa definição aí da janela? Como é que ela ocorre dentro da tua equipe? Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado a Sete, obrigado a você, Mauro, né? É um prazer a gente estar aqui, enfim, podendo conversar. Claro, o desenvolvimento é o início de tudo, né? E ele tem várias maneiras de começar. Às vezes uma ideia é desenvolvida dentro da própria produtora, e isso diz respeito àquelas pessoas que estão ali dentro, o universo que as interessam no sentido de, eu sou mais afeito a séries investigativas. É um tipo de característica. Não, eu gosto mais de um produto cultural, uma coisa mais ligada a entretenimento propriamente dito. Isso tem as características pessoais, também dizem respeito aos produtos que vão aparecer. E algumas ideias vêm de fora. A produtora tem que ter a flexibilidade, a capacidade de análise no momento em que toma uma escolha de desenvolvimento, seja do que vem de dentro, do que vem de fora, na largada de saber adequar ou enxergar quais são as possíveis janelas. A gente sabe que a parte de desenvolvimento ela é fundamental para ter um desenvolvimento com qualidade, ou seja, que vai ter um impacto até a finalização e a entrega do que foi feito. Essa parte define tudo, a parte de desenvolvimento, porque desenvolvido com maturidade, com segurança, depois é executar. Aí executar, eu não diria que é uma commodity, mas sabendo montar as equipes, sabendo montar as equações, os resultados mais ou menos se equivalem. Então, aqui tem uma chave onde, na verdade, você se diferencia da produtora A, B, C ou D pela qualidade do seu desenvolvimento, pelo seu interesse, pelo seu foco. Hoje em dia, na nossa produtora, antigamente, pegando o mote aqui que o Mauro estava falando, você tinha uma coisa muito clara do que era televisão, né? Projetos para a televisão. E hoje em dia, primeiro a questão tecnológica, né? A questão de você produzir em digital e projetar em digital em sala de cinema, já fez uma aproximação muito interessante. Com os serviços de streaming, isso também acelerou algumas questões. No nosso caso, que produzimos documentário, a gente fazia 80% da nossa produção era para televisão. Hoje em dia, quando um projeto chega, dos últimos anos para cá, isso mudou. A gente hoje tem 60% televisão, 40% para cinema e streaming. Então, já não equilibrou, mas ainda tem a preponderância da televisão. Mas, em muitos casos, um projeto que vai para a televisão, e a gente tem exemplos recentes, tanto de documentário como de dramaturgia também, porque a produtora está produzindo dramaturgia também, quando o projeto é desenvolvido, a gente diz, olha, aqui tem uma versão para cinema e aqui tem uma versão para televisão. No desenvolvimento, a gente tem uma tomada de decisão. Muda artisticamente, narrativamente, pouco. E aí tem um comentário também, todo mundo aqui é usuário dos serviços de streams, das Netflix, dos Hulus da vida, a Amazon que está aí. Nunca, isso é um dado, né,
mercados europeus, se consumiu tanto documentário como se consome hoje, por conta do serviço de streaming. Mudou a maneira como se assiste documentário, por causa do serviço de streaming. Então, isso passou a ser um foco de interesse de várias produtoras. O cinema documentário, aquele que passa no cinema por motivos óbvios, né? No momento em que 9 das 10 maiores bilheterias do mundo é feito por um único estúdio, que é a Disney, a gente entendeu que o cinema passou a ser um lugar realmente de performance, né? Não é o que era ou o que foi, de ser um lugar de reflexão, sem nenhum demérito, porque é muito bacana o desenho do entretenimento puro, entretenimento de raiz, né? Mas existem outros espaços, e aí o documentário ele está encontrando esses espaços. Alguns canais de televisão compreenderam isso, então a gente já negocia com os canais de televisão: olha, estou fazendo um documentário para você, mas vou fazer um documentário para cinema, que também vai ter uma janela daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, no streaming. Essa tomada de decisão ela vem no início. Então, hoje em dia, eu posso dizer para vocês que tem acontecido com frequência. Recentemente, nós tivemos um caso de um projeto nosso para o Cine Brasil TV, chamado Soldados do Araguaia. Esteve em cartaz no Rio de Janeiro durante 3 semanas, estreia hoje em Brasília, pelas próximas 2 semanas, que conta um episódio da guerrilha do Araguaia do ponto de vista de soldados de baixa patente. Documentário investigativo, documentário que trata de um momento duro e sinistro da história brasileira, né? A ditadura militar enfim, o terror de Estado. No entanto, teve um interesse importantíssimo da crítica de cinema nacional e internacional, né? Ele foi lançado, a estreia foi no Festival de São Paulo, em outubro do ano passado, e quando do lançamento aqui no Brasil, há 1 mês atrás, aqui no Brasil, no caso Rio e São Paulo, agora vai seguir, nós tivemos um retorno da crítica especializada de cinema bastante interessante, a ponto de chamar a atenção, inclusive, de veículos como Rede Globo sobre o assunto. A Rede Globo pautou isso nos seus programas jornalísticos, o filme como um assunto a ser discutido, dado ao momento que vivemos agora, com alguns interesses nostálgicos dessa época da ditadura militar. O canal de televisão, o Cine Brasil TV, já exibiu o documentário, já exibiu algumas vezes e continua programando ele na grade. Compreenderam que era bom para o canal e era bom para a produtora e era bom para o projeto. Esse é um exemplo recentíssimo do que a gente fez. E esse foi um exemplo que, sim, na largada, a gente sentou com o canal e disse: olha, isso dá um longa para cinema, isso não é um longa só para televisão. Eu vou formatar ele para cinema, onde você tem um tipo de tempo diferenciado, mas que vai funcionar muito bem na televisão. E a gente conseguiu que tivesse essa possibilidade. E agora, recentemente, essa semana, na verdade, a gente conseguiu um distribuidor de DVD. Vejam, pasmem, ainda existe gente que distribui DVD, também é bem nichado, né? Mas distribui. Você vai nessas livrarias, Cultura de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro tem essa rede Books, né? Que está nos cinemas lá do Itaú e tal, e eles têm lá a venda de DVD. Então a gente conseguiu, e o documentário também vai entrar nesse circuito. Uma ideia que parte para a televisão já passeou por essas outras mídias, e imagino que daqui a 1 ano, 1 ano e meio, quando a gente tiver vencido a janela da televisão, a gente vai para o streaming. Então, essa foi uma experiência recente que a gente teve. Obrigado, Léo. Alô? Eu estou. Léo, aí, vamos lá, tem um exemplo da Giros, mas aí como é que isso se dá lá na Telenews, né? Eu lembrei de uma coisa, só antes de você começar, é o seguinte: se as narrativas se aproximaram também entre o que era de televisão e cinema. Também, quando a gente olha as minisséries, né, algumas novelas até, elas, talvez por conta da tecnologia, elas têm, assim, tem cara de cinema, né? Que a gente fala, e tem cara de cinema. Então, a gente, assim, não está só por conta das narrativas, né?
as narrativas se aproximaram, mas as tecnologias ajudaram também. A tecnologia ajudou, ficou todo mundo com uma estética de cinema. É claro que o cinema é outra coisa, né? O cinema é um evento. Ir ao cinema tem uma outra característica, tem uma mítica, enfim. Mas, do ponto de vista de narrativa e de desenvolvimento do projeto, eles estão realmente cada vez mais próximos. E aí, como é que isso se dá lá na TN News, se você tiver um exemplo para dar para a gente? Vou dar um exemplo. Queria primeiro cumprimentar por todos. Boa tarde. Então, novamente, sou o Leonardo Dourado, da Telenews aqui do Rio, produtora também de não ficção. Eu queria, inicialmente, parabenizar aqui a Sudeste 2018, porque é muito interessante nós, como produtores, nos aproximarmos cada vez mais de outros setores da indústria, chamada indústria do audiovisual. Para mim, é sempre uma obra em construção, né? Se é que temos, mas acho que já temos, né? Estamos bem menos pior do que há alguns anos. A Lei 2.485, eu acho que a gente já está num patamar bem diferenciado em relação a alguns anos atrás, mas eu acho muito bom a gente estar aqui discutindo isso com os setores da engenharia e outros setores da indústria, justamente porque o que eu vou falar tem a ver com o que o Mauro estava dizendo sobre essa integração não só de narrativa, de como contar uma história, mas também como tirar proveito de avanços tecnológicos que nós temos agora. Até em meio a essa discussão das OTTs, né, as novas plataformas, isso para nós, produtores, é ótimo, é mais uma chance, uma nova janela que você tem, um novo modelo de negócio que se abre para você colocar os seus produtos audiovisuais. Então, isso está na ordem do dia. Mas o que eu queria, então, respondendo à questão do Mauro e atendendo ao tema aqui, justamente desse painel da tarde, era trazer para vocês um exemplo lá que a gente, na Telenews, como a maior parte dos produtores, nós já vimos ao longo dos anos últimos, recentes, fazendo um certo dever de casa, que é justamente pensar o projeto no seu nascedouro em todas as plataformas e não só mais em televisão, que é a nossa de onde a gente originalmente, nossa origem, onde a gente vem, não é? Mas o caso que eu queria exemplificar aqui, que eu acho que também pode contribuir para esse debate, é um desenvolvimento que a gente fez para um tipo de área que ainda não é muito comum, mas que é uma boa janela para os produtores e é também para outros setores da indústria, que são o conteúdo qualificado para museus. A gente tem lá um cliente que é a Casa Stefan Zweig de Petrópolis, que eu até convido vocês, são casas-museus, não é? Onde morou o escritor Stefan Zweig, onde se matou em 42. Aqui em Petrópolis, eu convido todos que quiserem assistir. É uma casa pequena, foi recuperada há alguns anos e não tem muitos objetos. Então, a estratégia da instituição foi contar visualmente as histórias que têm a ver com o Stefan Zweig, cujas obras agora entraram em domínio público, então estão sendo todas retraduzidas, tem um revival do Stefan Zweig mundo afora, e como ele morou aqui no Brasil, o Alberto Dines, o grande jornalista, é o maior biógrafo dele, um dos 3 ou 4 grandes no mundo. A gente tem produzido muita coisa lá para casa e, sobretudo, a gente está de olho agora exatamente em VR, realidade virtual, porque, mesmo sendo uma pequena casa, você pode, aquilo que até então você vê nos pequenos boxes dentro do museu, colocando fones, você agora tem a chance de entrar e colocar um óculos e exatamente andar pela casa em que Stefan Zweig e Lotte andaram em 42, ver as imagens de Petrópolis nos anos 40, como era aquele entorno da cidade quando ele ali esteve. Enfim, então, isso exatamente o que o Mauro estava colocando. As novas tecnologias vêm ao encontro da narrativa, então cabe muito ao produtor tirar proveito disso. Eu tenho um pequeno teaser que eu vou pedir para rodar, não agora, daqui a 30 segundos, mas só para explicar para vocês como é que isso tudo vem evoluindo, como está evoluindo rapidamente. A casa Stefan Zweig, e a própria história do Stefan Zweig é a história do exílio, né? Então, o que acontece? A gente criou há alguns anos, em 2013, nós criamos um totem interativo lá, que está funcionando na casa Stefan Zweig, onde lá existem
200, com a versão em inglês, 200 microbiografias de gente que veio para cá fugindo da Segunda Guerra Mundial e aqui deu contribuições à arte, à cultura e à ciência no Brasil, com esse mote do exílio. Então, você tem um grande painel touchscreen, onde você pode selecionar por país, ou por profissão, ou por área de atividade, um refugiado dos vários que o Brasil acolheu, a um número de, na época, 19 mil, não só judeus foragidos, mas todos os perseguidos do nazismo, comunistas, homossexuais, todos que, de alguma forma, o Brasil acolheu, vieram para cá, se estabeleceram, Rio, São Paulo e outros lugares do Brasil. Então, a gente fez isso em 2013, e na pesquisa do material, dos acervos familiares que a gente foi descobrindo para fazer esse totem lá, a gente descobriu que muitas famílias preservavam e ainda preservam tesouros de acervos. De quem? Gente que veio para cá entre 1933 e 45, exatamente quando o Partido Nacional Socialista subiu na Alemanha, começaram as perseguições, até 42, quando, enfim, o último navio saiu. Então, a gente descobriu que isso dava também uma série que acabou sendo feita para o canal Arte 1, a primeira temporada. Está em produção a segunda série, são 10 episódios a primeira temporada, de 1 hora, com 3 perfis por episódio. Então, nós temos 30 perfilados, programas são temáticos, fotografia, literatura, música. Eu trouxe um teaserzinho, 2 minutos e 30, só com a chamada, só para ilustrar, para quem não viu, ter uma noção. Então, se puder rodar, está lá na... Sentiu que ia ser fotógrafo, que o senhor queria trabalhar com isso? Nunca. Nunca? Nunca. Todo mundo gostava do Carpo, quer dizer, dessa área pessoal. A ala mais jovem tinha a maior admiração por ele. O Carpo trouxe uma visão universal da cultura. Traduzir é uma troca, é um jogo. Um dos maiores representantes do nosso ofício foi justamente Herbert Caro. Ele era muito amigo do meu pai, né? E os dois tinham um interesse em comum, que era a música. O maestro e professor Korotter era um feiticeiro. Ele deixava as pessoas completamente seduzidas por um universo musical, se digamos, até mais imaginário do que real. O Schenker foi o grande fundador da Orquestra Sinfônica Brasileira e ele deve ter sido um músico extraordinário. O que salvou a minha mãe foi o piano dela. O Brasil, para ela, foi a salvação da nossa vida. Então, eu pedi para rodar isso justamente para ilustrar como é que uma produção de um conteúdo para uma casa-museu pode se transformar numa série que já deu outros filhotes, obviamente, porque nós vamos fazer uma segunda temporada. A gente acabou de fazer uma graphic novel, que é para o público infanto-juvenil, uma história em quadrinhos animada sobre o embaixador Souza Dantas, que tem muito a ver com essa série, que é considerado, enfim, o Schindler brasileiro, salvou mais de 1000 vidas.
na época, na França ocupada, em Vichy. E, então, esse tema do exílio, que é o tema do meu cliente, ele, além de ser um tema muito rico, ele, obviamente, está, de novo, super atual, porque agora o Brasil está se defrontando com essa questão dos refugiados, que vem da Venezuela, enfim, do Haiti. O Brasil passou, de novo, obviamente que os nossos números ainda são muito pequenos, mas, então, o tema da casa é atual para o Brasil de hoje, e, então, como isso que o Mauro estava falando, a questão das novas tecnologias, como é que a gente pode... Que tipo de preocupação um produtor tem que ter? Desde questões técnicas até questões jurídicas, porque quando a gente começa a produzir um conteúdo desse para uma finalidade indoor e você negocia com a família um acervo, você tem que ter um apoio jurídico, porque você tem que pensar que aquilo, obviamente, ali na frente pode se transformar num outro produto que vai ser veiculado em televisão, enfim. Então, eu acho que tem questões aqui, desde que eu espero estar ajudando a enriquecer o debate aqui desse painel, desde questões técnicas, de novidades tecnológicas, até questões que interessam a outros setores da indústria, justamente como apoio jurídico, contratos, novos modelos de negócio, né, Belisário? Eu acho que isso é a contribuição que a gente pode dar. Se vocês acharem, acho que podemos embicar por aí. Eu queria, antes de abrir o debate, só porque a gente ainda tem... Estou tentando administrar o tempo para poder a gente ter a contribuição de vocês aí. Mas surgiu aqui no último debate da manhã, que acabou invadindo, né, Cristóvão? Acabou invadindo aí a hora do almoço. Eu fiz uma analogia para falar aqui, o tema a discussão era a questão das plataformas, da entrada das plataformas de serviço de vídeo por demanda. E aí, assim, eu estava falando da Lei 12.485, a lei do SEAC, que trouxe entre as novidades, dentre os conceitos novos, tinha um que era a participação do produtor na propriedade intelectual. E que, com o uso dos recursos públicos, né, ou seja, pelo fundo setorial, ou mesmo quando usa a lei do audiovisual, enfim, que o produtor também participa, a princípio, majoritariamente da propriedade intelectual da obra. Essa novidade, e aí eu fiz um retrocesso, seguinte, essa novidade agora está posta em xeque de novo na questão da regulamentação da vídeo por demanda, e que me lembrou como é que era a televisão brasileira aqui, que nasceu com a televisão brasileira, desde 50, ela exibia tudo que produzia e produzia tudo que exibia, né? Então, a relação com a produção independente começa a se dar na TV por assinatura, hoje até tem também na TV aberta, enfim, mas e com a lei do SEAC isso se fortalece. E aí o conceito de produção independente se estabelece, tem um protagonismo da produção independente e tal. Por que eu estou falando que está em xeque? Porque a gente tem, assim, nesse cenário das plataformas, a produção brasileira independente vai estar competindo, e aí é um desafio, uma oportunidade, que era o tema do painel, de poder produzir e competir agora, não estamos mais para abastecer o mercado interno, nós estamos para disputar o mercado global, certo? Então, exige tudo, exige boas narrativas, competência artística e técnica e tal, mas traz uma outra questão, que assim, as principais obras que estão sendo feitas no Brasil estão, de novo, com a propriedade intelectual inteira pela plataforma. E aí o produtor volta, nesse cenário, volta a ser prestador de serviço. Não que não seja uma atividade possível do produtor independente, mas a gente cria uma situação diferente da que a gente já estava vivendo com a lei do SEAC. Então, é um item que chama atenção agora na questão da regulamentação, para a gente observar e não perder aquilo que a gente tinha conquistado com a 12.485, né? Eu estou trazendo isso para vocês, para ouvir aqui rapidamente vocês sobre isso, quer dizer, porque isso é um item importante, né? Vocês acham que nesse cenário novo das plataformas de vídeo por demanda com uma distribuição global, essa é uma questão que vai relevante aqui, que vai ser tratada? É uma questão
é uma questão que sempre vai ser tratada, afinal de contas, o esforço do desenvolvimento, a propriedade intelectual, isso tudo é importante. Agora, pesos e medidas, né? Na medida em que você começa a competir com o mercado global, você também começa a acessar, em alguns casos, e nesse caso, talvez, orçamentos globais. Eu tive uma experiência com um documentário Menino 23, com um documentário que foi lançado em 16 comercialmente, que chegou a estar na long list do Oscar, entrou lá. Aí você vê a lista dos 100 que foram para a long list, que depois viraram 15, que depois viraram 5, orçamento médio, $1 milhão. $1 milhão para um documentário no Brasil é uma raridade, né? É uma raridade. Eu não sei quantos que a gente, talvez nessa mão a gente conta quantos. E conversando com os distribuidores locais, lobistas locais, você vê, olha, você para competir no mercado desse, você tem que ter production values, né? É uma coisa que você tem que ver a produção na tela. E a realidade é que, até hoje, a gente sofre com muita dificuldade, por questão de legislação, com questão de compreensão do modelo econômico, de chegar a um produto artisticamente competitivo do ponto de vista global. Eu imagino que, sabe, isso é um cenário especulativo, eu não sei nem se isso vai acontecer. Se depois de 2 ou 3 anos de produtoras brasileiras trabalhando com orçamentos competitivos, se essas produtoras ou alguns produtos brasileiros, de fato, não poderão ser capazes de competir. O Cristóvão estava falando, não, vocês tinham que fazer séries como... Aí deu em termos de valor, de dar dinheiro, mas para dar dinheiro, essa série, para poder ter uma venda internacional, ela tem que ter um valor de qualidade na sua produção. Você tem que ver. Você não se... Produção, ninguém se engane, é grana, é tempo e grana, ponto, entendeu? Se você tem muito tempo e com algum talento, você consegue fazer alguma coisa. Agora, talento se compra, né? E custa dinheiro, entendeu? Então, assim, ninguém se engane, é dinheiro, a equação funciona com grana. Então, só para fechar o cenário especulativo, vai que, depois de alguns anos, a gente consegue desenvolver, não que eu acho que tem que fazer o bolo crescer para depois dividir, não estou falando de Delfim Neto aqui, não, mas é uma questão, entendeu? É uma questão que eu fico vendo as nossas produções, a gente sabe, a gente bate o olho, vê em quantas diárias o cara fez aquele episódio, você vê pela quantidade de figurante que está passando, eu aposto eu digo assim na lata quanto custou cada episódio. Episódio médio de uma série dessas que o Cristóvão está falando, $2 milhões o episódio de dramaturgia. O episódio. Estou falando nem das que ganham M e blá, blá, blá. Então, assim, queremos chegar lá? Acho que hoje a gente tem demonstrações nesse território, América Latina, né? Nós temos hoje o Chile botando e ganhando o filme do Oscar. Nós temos o México com 3 diretores premiados com o Oscar na última década. Então, assim... as narrativas, né, eu brinco dizendo assim, tem um certo rock and roll nessas narrativas audiovisuais, ou seja, um rock and roll americano funciona muito bem, mas pô, tem excelentes rock and rolls brasileiros, como tem rock and roll argentino. Então é uma narrativa que começa a falar com todo mundo. A gente pode fazer isso, mas a gente ainda não fez. Nós somos ainda reféns um pouco da competitíssima narrativa folhetinesca brasileira, cujo maior produto é a telenovela. Os documentários, a gente é muito acanhado, a gente tem medinho, acha que botar $1 milhão num documentário, como assim? Basta ver o que a BBC faz todo dia, basta dar uma lida na lista dos que ganharam o Oscar nos últimos 5 anos e confere o orçamento. É simples, é uma conta fácil de fazer. Aí você vê a diferença. Né? Os exemplos que eu dei aqui de séries de televisão que invadiram os canais estrangeiros que têm difusão na América Latina são de animação. Então, a animação brasileira conseguiu fugir com
com alto padrão e conseguiu fugir, mas não conseguiu furar esse bloqueio. Mas subindo o orçamento, ano a ano, assim, foi uma briga da qualidade versus orçamento, né? Os nossos amigos produtores conseguiram furar essa arrebentação. Né? E aí, Léo, só para contribuir aqui, antes da gente abrir... Então, agora, vou ser super rápido e telegráfico. Um dos mais interessantes debates que eu participei agora no Rio 2C, o nosso evento, que vocês devem ter ouvido falar, alguns devem ter estado lá, na Cidade das Artes, foi um painel de apresentação sobre o mercado chinês. Está todo mundo de olho na China. A China é o pote de ouro, né, do momento, e, enfim, complicado de chegar. Então, tinha uma delegação estatal que explicou, primeiro que tem um caso de sucesso de um filme brasileiro lá, que é o filme da TV Zero, nosso produtor associado, TV Zero, o filme da doutora Anise da Silveira, uma excelente história ficcionada em cima da história real da doutora Anise, que trabalhou aqui com pacientes mentais aqui no Rio de Janeiro, nos anos 50. Então, esse filme foi exibido lá, teve uma distribuição, 1.200 salas, porque tudo na China é um negócio cavalar. Então, foi um sucesso. Eles estavam até com dificuldade de se expressar. Uma das duas pessoas lá não falava inglês, então mas foi muito interessante, muito rico. O que eu quero dizer com isso? Tem uma super oportunidade e regulamentar OTT, enfim, é importante, mas eu acho que a gente tem que ter em mente um bom senso de que uma indústria forte, ela é forte na medida em que a gente mira no ganha-ganha. É lugar comum, mas temos que buscar isso. O que eu quero dizer? A gente tem que parar com aquela coisa de ficar inventando, sempre procurando a jabuticaba, né? Porque, às vezes, a gente cria umas dificuldades que acabam travando o mercado. Eu acho que o momento é complicado. O Brasil não é um país para amadores, realmente. Aqui também tem grandes oportunidades de fazer negócio. Então, acho que o momento em que nós estamos trabalhando com essa nova possibilidade de janela, que são os on-demands, não adianta a gente estrangular também o produtor. Né? Nos Estados Unidos tem o syndication. Cada janela é uma fonte de renda, porque é um outro produto. Então, tem que ter uma negociação diferenciada. Como é que você chega né, juntando isso que o Belisário está falando, você trabalhando com orçamentos de primeiro mundo, você vai estar concorrendo e ganhando outras janelas. Mas aqui no nosso Brasil, por enquanto, você tem que lidar com essa coisa de uma maneira inteligente. Como é que... Acho que o nosso desafio é buscar um modelo que junte esses players todos em torno de uma mesa que funcione da melhor maneira possível, de uma maneira mais ganha-ganha possível, se é que sou claro. Beleza. Obrigado. Vamos abrir aqui para... Temos uns minutos aqui. Cristóvão, quer usar isso? 10 minutos, né? Ela já botou o relógio aqui. 10 minutos é bastante tempo em televisão, né? Às 7... Alô? Alô? Nós temos aqui o Belisário Franca, que é um historiador, né? Estudioso, o Leonardo Dourado, que também é um jornalista, mas são duas pessoas que fazem leitura do Brasil no contexto Brasil e no contexto mundo. E algumas obras dele, eu escutei falar, nunca vi, Menino 23, não é isso? Acho que é Infâncias Perdidas do Brasil, não é isso? Tem outro lá, Amazônias Eternas, algumas coisas desse tipo. E ele tem lá também o dele, acho que é Vaidade, né? Carrapateira, não tem mais ciúme da Apolo 2, não é isso? É um negócio desse aí. Por que essas obras, que são obras que eu considero, embora não tenha visto, eu conheço os livros que você baseia, por que elas não chegam assim ao nosso conhecimento do brasileiro mesmo? E a segunda pergunta, nessa cadeia de valor que eu vi lá que você foi premiado, acho que você foi premiado no Menino 23, não foi? Sim. Foi premiado, acho que internacionalmente, se eu não me engano, né? E nessa cadeia de valor, eu acho que lá diz que algum deles aí foi para a GNT, foi aí para a tela, algum desses aí, pelo que eu me lembro. Na cadeia de valor, do bem bom, na cadeia de quem pensou, de quem criou, em percentual, é muito bom, é muito ruim, é mais ou menos? Olha, a minha experiência recente,
Quando a Brave, na época a BPI, começou a viajar internacionalmente, eu me lembro em 2003, eu visitei um produtor francês, lá em Paris, não sei o quê, uma produtora que, para padrões brasileiros, seria uma produtora de média para grande, 3 andares, não sei o quê, bababá. Legal. Aí eu perguntei para o cara, e aí, como é que você paga a tua operação? Como é que você falou? Olha, assim, a minha operação, isso aqui você está vendo, esse prédio, a luz, né, o papel higiênico, as pessoas, eu pago só com long tail. Eu falei, isso é o quê? Isso é 1 milhão de euros por ano ele faturava em long tail. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos produtos, do acervo que ele tinha de produtos. Então, ele já tinha, era uma produtora que já tinha 30 anos de mercado. Então, ele tinha lá 30 Amazônia Eterna, 14 Menino 23, e aquilo tinha uma venda regular por ano. Agora a China vai querer lançar ou melhor, eu vou fazer um repackage, vou fazer uma outra edição do meu material. E aí eu fiquei com o meu queixo caiu, eu falei, minha meta na vida é ser o que esse cara quer, é ter uma library que me sustente. Respondendo a você, isso é uma construção de acervo, e o Mauro lembrou bem. O nosso modelo aqui no Brasil para produtor independente, a Brave está aí na luta. Antigamente, nós éramos 100% comissionados. Significa que o canal chegava aqui, dava uma grana, você entrega e você não tinha nenhum direito patrimonial naquela obra. Ou seja, você não tinha o long tail. Hoje, você já tem. Então, o Amazônia Eterna, que você citou, ele é um produto de lançado em 2012. Até hoje, pinga dinheiro na minha conta por ano, não é ainda $1 milhão. Mas a minha operação, olha, eu vou lhe dizer, era de 0%, já está em 5% da minha library. Talvez em 10 anos, isso, se chegar em 25, estou achando bom demais. É construção. Passa por construção. Dá dinheiro, dá dinheiro. Vou pegar daqui, Mudou. Oi. Vou pegar daqui e projetar para frente. Isso é o passado. Realmente, agora, depois da lei para cá, nós produtores, então, temos a maior parte dos direitos patrimoniais e poder dirigente sobre a obra, o que também é muito importante. Ninguém pode dizer para nós, para esse você vende, para esse você não vende. Isso mudou. Então, o que eu quero dizer? Quando eu falei que o Brasil não é um país para iniciantes, justamente o que acontece? Nós estamos ainda saindo da Idade Média. Nós estamos lutando com coisas que outros países já resolveram há muito tempo. Mas tentando projetar, vou te falar uma outra coisa que é mais grave ainda. O produtor inglês perguntou para mim, poxa, mas formatos. Formato é uma indústria no Reino Unido que é uma máquina de fazer dinheiro. Aí o cara veio aqui, nós temos uma parceria com os produtores independentes do Reino Unido, a Brave conquistou isso, e a gente aprende muito com eles. Então, como é que vocês, com esse cenário, com esse país maravilhoso, todo lugar aqui é locação, Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, como é que vocês não são detentores de formatos? Eu digo, mas meu amigo, a gente nunca teve sequer direito patrimonial sobre a nossa criação. Os nossos filmes que a gente fazia, nós não éramos donos. Os nossos contratos, a antiga BPI TV justamente surgiu assim, para a gente tentar minimamente conseguir contratos que transformassem o panorama audiovisual brasileiro numa indústria audiovisual de verdade. Agora, eu acho que estamos no limiar de uma nova era, mas ainda tem muito chão para... Esse impacto vai acontecer, Cristóvão, daqui a 5 anos, quando uma produtora como a Geros, que nos últimos 3 anos produziu, sei lá, umas 70 horas de produtos, daqui a 3 anos vai ser nosso. E vão ser obras, já são obras pensadas e planejadas para serem de longo prazo, não é uma coisa que morreu aqui, não é uma coisa factual datada. Significa que eu vou vender para um outro canal brasileiro, eu vou poder fazer uma venda para a Europa, eu vou poder fazer um repackage para uma plataforma. Então, assim, esse impacto disso que você está falando, que é o long tail, é gerar receita com propriedade intelectual, exatamente. Isso vai acontecer. E isso é o ganha-ganha, isso é bom para o mercado como um todo. Isso vai acontecer daqui a pouco. Se o nosso poder público também passa a entender isso, e a agência entra conosco, como parece que está entrando, eu acho que todo o ambiente de negócios se beneficia, entendeu? Vamos lá, temos 4 minutos.
Cristóvão tem. Se deixar, ele vai perguntar. Não, eu queria ter uma noção disso que você falou. Eu falei do produto Bombril, que eu estava reclamando com ele, que se faz muito produto aqui, que foi criado no Rio, em subúrbio, que nem o pessoal do subúrbio entende. Às vezes só quem foi criado em Ipanema, Leblon, aquilo ali só para Bossa Nova, e a gente cresce sem entender. Esse filme é para quem? Como é que ela vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: dá uma noção de quanto é que custa, por exemplo, quanto é que custou para o Netflix o mecanismo do Padilha? Mais ou menos, ordem de grandeza. E como é que isso aí saiu, esse mecanismo, e qual a impressão que vocês têm disso? O seu Padilha teve bom resultado com isso aí? O modelo da Netflix, conforme já sabemos, é um modelo comissionado, onde ela paga e o produtor é um prestador de serviço. O Padilha é um realizador altamente qualificado. Ele tem um valor de mercado hoje alto. Ele não precisa mais provar ao mercado e a Netflix que ele tem esse valor de mercado. Tanto é que a estratégia da Netflix é trabalhar com um certo tipo de produtor qualificado. Portanto, o modelo é esse, que ela está exercendo hoje no mercado para obra seriada. Para longa-metragem, o modelo é outro. Ela tem uma participação, seja no documentário, seja no longa-metragem de dramaturgia. Ela não fica dona de 100%, apenas de 40%. Aí tem uma discussão da prioridade da janela. É um pouco parecido até com outros modelos que a gente já viu e já tem visto aqui no Brasil. Se você me pergunta o valor daquela produção lá, foram 10 episódios, eu não me lembro? 10. No mínimo 10 milhões de reais, no mínimo. Entre 10 e 15. Agora, veja só. Pelo que está na tela e pelo valor de mercado dele. Por nós temos pouco tempo, vou só arrematar telegraficamente, que eu também sou bom de concisão. Apple vem aí, né? Notícia dessa semana. E não é brincadeira. Já começou com o Spielberg. Então, o que acontece? A gente tem que ver, eu sempre insisto nessa tecla, o que é bom para o mercado, o que é bom para a indústria brasileira como um todo. Como ele falou, o Padilha mora lá fora, praticamente foi obrigado a morar lá fora, né? Então, ele aproveitou isso a favor dele. Que modelo de negócio a Apple vai utilizar? Que possibilidades isso abre para a nossa indústria? Não é? Esse tipo de... Nós estamos muito atentos lá na Braves sobre isso. Então, a gente está sempre buscando, né, essa questão dos formatos, que eu insisto, é muito importante. Enfim, o que a gente pode fazer para justamente buscar essa cauda longa e que a gente, então, tenha produtoras cada vez mais fortes, empregando gente, dando trabalho, gerando renda, né? Porque é isso que todo mundo quer. É isso que eu... E aí, ainda só arrematando em cima do que você falou, ainda temos essa coisa do nicho, porque hoje, mesmo aquele filme lá de Carrapateira, que ele tem um público, cada vez a segmentação também, 20 anos atrás, não era isso. Então, também temos a nosso favor isso. Cada vez mais você tem nichos de temas e de públicos que estão buscando programação qualificada. Tem Laurindo Almeida, né? Laurindo Almeida. Muito, exatamente. Eu fiz um filme sobre Laurindo Almeida, que era um nome que ninguém conhecia, em 2000. Foi um documentário que o GNT exibiu na época. Também não tenho propriedade total do filme, então nunca pude fazer long tail com ele. E até hoje eu peno, porque é um filme maravilhoso, apresenta uma personalidade ótima. Obrigado. Quer arrematar? Quer falar alguma coisa? Está ótimo. Acho que o recado... Diga. Pois não. Dos internautas, é isso? Tem aqui internauta. Rapaz, olha. Está assistindo a gente no YouTube. Tem duas perguntas aqui no YouTube, uma para o Belisário e uma para o Leonardo. O Fábio Caputo pergunta para o Belisário: no futuro da TV aberta ou fechada, os produtores de produtos de canais de stream serão os novos produtores de programas virtuais para a TV aberta e fechada? Olha, é uma pergunta... me parece que um produtor de conteúdo, e eu falo pela gente, pela Giros, mas falo também por vários colegas, a gente está com um corpinho aí na rua, entendeu? Então, a gente vai trabalhar para o streaming, vai trabalhar para aberta, vai trabalhar para fechada, vai fazer produto para cinema. É um modelo de negócio que vai ditar. Parte do desenvolvimento das narrativas. O que acontece hoje, talvez seja interessante do ponto de vista da criação, isso é interessante.
nós estamos assistindo, nós somos testemunhas históricas de uma transformação da Rede Globo em termos das suas narrativas. Ela que é exímia produtora de um formato folhetinesco, está experimentando novos formatos, até porque o OTT da Globo, o Globoplay, vai vir com tudo aí, eles estão trabalhando seriamente nisso. Agora, eles já entenderam que eles não vão poder ter na OTT deles o mesmo tipo de narrativa ou somente o mesmo tipo de narrativa. Então, houve um investimento da empresa, a gente sabe por amigos que estiveram lá dando consultoria e trabalhando junto com um grupo de roteiristas e diretores, digamos assim, a um alinhamento do que são essas narrativas contemporâneas que possam interessar a um público que não é o mesmo público que assiste só telenovela, mas é um público que assiste telenovela, mas também tem um interesse, como o Cristóvão tem, em dramaturgia seriada. Então, essa é talvez uma mudança interessante, e aí vamos aguardar. Esse modelo vertical que o Mauro estava falando, que é o clássico modelo brasileiro e mexicano também, né? São dois casos no mundo que operam assim, tende a ser questionado e tende a flexibilizar. No Brasil já começou a flexibilizar. Hoje em dia a gente... temos, a minha empresa tem 20 anos fazendo só produção para conteúdo audiovisual. Ela não faz publicidade, ela nunca fez campanha política, ela não faz outra coisa a não ser produzir para esses destinos. Então, é uma possibilidade. Vamos aguardar se isso permanece. Tudo indica que sim. Para o Leonardo agora, né? Agora tem uma para o Leonardo. Leonardo, você acha que o mercado chinês compraria nossos produtos audiovisuais? Acabei de dar um exemplo que também a mim surpreendeu. O que o mercado chinês viu num filme sobre a doutora Nise da Silveira e o Rio de Janeiro nos anos 50? Então, mas um filme de excelente qualidade, foi candidato brasileiro ao Oscar aqui, na época, inclusive. Eu diria para vocês que é tão... nosso internauta, não sei o nome da pessoa... Fábio Caputo. Flávio? Fábio. Então, Fábio, olha, é um negócio tão gigantesco que vai, com certeza, a despertar interesse, porque a gente já hoje se beneficia da segmentação em pequenos mercados. Na China, que é uma coisa gigantesca, é difícil. Você tem barreiras, violência, por exemplo, sexo, tem alguns tipos de temas que a gente já entendeu que realmente você não entra no mercado chinês. É muito complicado. Violência é engraçado, porque se não fosse triste, seria engraçado, mas violência de faca pode, mas de bala, muita... Não pode. Então, tem certas coisas assim, tem comitês que avaliam conteúdo, porque, vamos combinar que não é uma democracia plena, então... Você tem outras realidades, mas é um mercado que está todo mundo de olho. Com certeza, eu investiria, e como produtor, estou me preparando para isso, quero visitar a China em breve, levar coisas... Só para complementar a resposta do Léo, na Brave a gente tem também algumas distribuidoras de conteúdos. Então, tem uma distribuidora que é importante, que distribuiu, inclusive, O Menino e o Mundo, que foi a animação que concorreu ao Oscar, que é a Elo Company, que esteve na China com o nosso projeto internacional, e ela conseguiu emplacar o licenciamento de várias obras brasileiras e tal. Agora, não é mesmo um mercado fácil, mas ele estamos caminhando. É que as coisas na China, pelo relato de quem esteve lá, é o seguinte, são namoros, para eles chegarem a fazer um negócio, são alguns anos de trabalho até fazerem o primeiro negócio. Então, mas a gente já está engatinhando, mas está conseguindo levar algumas obras brasileiras para o mercado chinês, sim. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Cristóvão. Obrigado a Sete. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Belisário, pela experiência deles. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.